Faxineira negra humilhada pelo CEO, mas filho deficiente salva a empresa e surpreende. Maria sempre foi mais que uma faxineira. Ela era a força silenciosa que mantinha limpa a grande empresa de tecnologia. Mas todos pareciam esquecer disso. Todos, exceto Lucas. Todo dia, ao amanhecer, Maria vestia seu uniforme surrado e partia para o trabalho. O brilho dos prédios imponentes refletia sua energia. Mas o ambiente dentro era tenso. O CEO, um homem rude e frio como uma pedra, não perdia uma oportunidade de humilhá-la. Ele olhava para ela com desprezo, como se fosse invisível, e seus olhares cortantes a faziam sentir-se menor. O que você está fazendo aqui, era como uma faca, abrindo feridas que nunca cicatrizavam. A dor era intensa, e ela tentava não deixar isso afetar. Lucas, seu filho, um garoto de 10 anos com deficiência, percebia as coisas mesmo sem falar muito. Os olhos de Lucas eram sábios, e seu sorriso, mesmo pequeno, trazia um estampido de esperança. Maria se esforçava para mostrar ao filho que a dignidade não estava nas mãos de outros, mas sim dentro de nós. Mas a luta era exaustiva. Lucas ficava em casa, desenhando e sonhando, enquanto Maria limpava andares e mais andares, tentando garantir que havia comida na mesa. Um dia, enquanto brincava com seu tablet, Lucas viu algo que não deveria. Ele notou transferências bancárias estranhas nos documentos da empresa que sua mãe estava limpando. Eram números exorbitantes, valores transferidos para contas desconhecidas. Um frio percorreu sua espinha. Ele sabia que algo estava muito errado. Uma ideia ousada começou a germinar em sua mente. E se lhe fizesse algo? E se conseguisse provar que a empresa estava envolvida em fraudes? Poderia salvar não apenas a empresa, mas também restaurar a dignidade de sua mãe. Com o coração acelerado, Lucas planejou tudo. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado. Uma noite, quando Maria chegou em casa exausta, ele não pôde guardar o segredo. Mãe, preciso te mostrar algo. Ele puxou-a para sua pequena mesa, os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação. Eu vi contas, transferências. Eles estão roubando dinheiro. O ar ficou pesado. As palavras de Lucas ecoaram na sala, como um sinal de um despertar inesperado. Maria olhou para o filho. Seu coração disparou. O que ele dizia podia levar a uma reviravolta. Mas, e se falhasse? Lucas, isso é muito perigoso. E se não der certo? O medo e a esperança dançavam no olhar do menino. Mãe, temos que tentar. É a única maneira de você ter respeito. O silêncio se instalou. Maria sentia um nó na garganta. Era um dilema. Deveria correr o risco ou se manter na sombra, onde a dor era familiar. Enquanto observava Lucas, a pressão de sua escolha parecia aumentar, pesada como o mundo. Foi então que uma mensagem anônima chegou ao celular de Maria, carregando uma ameaça sutil. Cuidado com o que você e seu filho estão prestes a fazer. O coração de Maria parou. O que deveria ser um passo em direção à verdade, agora se transformava em um dilema trágico. O que a verdade poderia desencadear? Ela olhou para Lucas, que estava ansioso, e um frio percorreu sua espinha. A história estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Maria sentiu o coração acelerar quando o celular apitou com a mensagem ameaçadora. O sussurro do perigo que envolvia Lucas a fazia sentir como se estivesse à beira de um abismo. E se ela não conseguisse proteger seu filho? Mãe, vamos fazer isso. Lucas aperta a mão dela. Seu olhar determinado refletia uma coragem que Maria desejava poder ter. Mas enquanto ela olhava nos olhos do filho, um pânico começou a subir em sua garganta. Um colchão de silêncio se instalou entre eles até que o foco do medo se dissipou. Maria se levantou, decidida a queimar as pontas do medo em sua alma. Se você realmente viu algo, Lucas, então precisamos ser muito cuidadosos. Não podemos agir sem um plano. O garoto assentiu, seus olhos brilhando de esperança, mas ao mesmo tempo algo pesado pairava sobre eles. Na manhã seguinte, Maria decidiu investigar mais sobre as transferências que Lucas havia descoberto. Em uma pausa, ela entrou na sala de arquivos, onde sabia que poderia encontrar mais documentos. O ar estava pesado e a luz fraca. Ela se debruçou sobre uma mesa, procurando tudo que pudesse explicar a irregularidade. Então, de repente, encontrou um envelope que não deveria estar ali. A mão dela tremia ao abrir. Dentro havia uma pasta cheia de relatórios, claramente sigilosos. Quando começou a ler, a expressão dela se transformou. Os números não eram apenas alarmantes. Eles falavam de grandes subornos e um esquema de lavagem de dinheiro que parecia se ramificar pela empresa toda. Maria mal conseguia acreditar no que lia, mas algo drenava seu ânimo. Era como se um rápido alívio subitamente se transformasse em um pesadelo. Naquela mesma tarde, enquanto voltava para casa, Maria viu algo estranho. Um carro a seguiu do escritório até sua rua. A tensão pulsava em suas têmporas e seu coração batia descompassado. Quando ela virou uma esquina, o carro parou e um homem saiu. Ele se aproximou com passos rápidos e firmes. Maria, precisamos conversar, ele disse, a voz rouca. Ela tentou ignorá-lo e acelerar o passo, mas ele a alcançou. Não me faça mal. Eu não quero problemas, ela respondeu, sua voz falhando. O homem a segurou pelo braço. Você não entende. Seu filho sabe mais do que você pensa. E vocês não têm ideia do que estão prestes a se meter. A ameaça em suas palavras a paralisou de medo. Maria estava a ponto de gritar, de pedir socorro, quando uma memória a atingiu como uma onda. Essa voz era o mesmo tom que ela ouviu uma vez, anos atrás, quando ainda trabalhava em um café. Um sorriso familiar surgiu naquela lembrança. O homem era de fato um velho conhecido, um amigo de trabalho de fábrica. E isso era apenas o começo. Você é Pedro. O que aconteceu com você? A confusão dominava seu olhar. Ele conhecia coisas que poderiam machucá-la. Mas mais do que isso, poderia ajudar. Você precisa saber a verdade sobre seu filho, Maria. Lucas não é quem você pensa que é. As palavras cortaram como uma faca, e o mundo dela começou a desmoronar. Como assim? O que você quer dizer? Maria não conseguia processar. Lucas, ele era tudo o que tinha. Pedro, naquele momento, fez algo brusco. Sacou um celular e mostrou uma foto. Maria olhou. O coração parou novamente. Era Lucas, mas não na forma inofensiva que ela conhecia. Na imagem, seu filho estava cercado por homens estranhos, com um olhar familiar. Um abalo profundo percorreu seu corpo. Maria se lembrou de algo que ele não havia contado. O olhar sério no rosto de Lucas, quando falava sobre figuras de autoridade. Sua estranha capacidade de desconfiar do mundo. O que você quer dizer com isso? O medo cobria os olhos de Maria, mas ao mesmo tempo, uma nova luz começava a brilhar na escuridão. Pedro sorriu de um jeito enigmático. Você vai precisar saber mais
o que ele realmente é antes que seja tarde. Demais, a mente dela girava com a intensidade da revelação. E no fundo, uma pergunta surgiu. Quem realmente era o filho que ela acreditava conhecer? Maria olhou para a rua escura, suas certezas desmoronando. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Maria olhou fixamente para Pedro, confusa e assustada. As palavras dele corroíam seu entendimento. Lucas não era quem ela pensava? O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, quase um sussurro. Enquanto o coração batia descompassado, a presença de Pedro era como uma tempestade, e ela se sentia à mercê dos ventos. Não é hora para debates, Maria. Você precisa entender que há mais nesse seu menino do que você imagina. Ele não é apenas um garoto com dificuldades. Pedro respirou fundo, como se aquilo fosse mais difícil do que ele havia pensado. Ele é especial, e muita gente está interessada nele. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Como assim? O que você quer dizer? A dor se transformava em pânico. Lucas é meu filho. Ele é perfeito do jeito que é. Pedro hesitou. Perfeito e perigoso. E antes que Maria pudesse questioná-lo novamente, uma sirene cortou o ar, forte e estridente, fazendo-o pular. O homem a soltou, e em instantes, a rua foi preenchida por uma luz vermelha e azul. É a polícia. Ele olhou em volta, parecendo nervoso. Temos que ir. Agora. Ela não sabia o que fazer. Seu instinto a dizia para fugir. Mas e Lucas? E se algo acontecesse com ele? O pensamento a atormentava. Onde está meu filho, Pedro? Eu. Não vou a lugar nenhum sem ele. Ele está a salvo, para já. Mas não podemos nos demorar. A voz de Pedro ficou grave. Eu te explico tudo, mas você precisa confiar em mim. Vamos. Maria hesitou, mas não tinha tempo. A luz da viatura já iluminava as fachadas das casas. Sem outra opção, segurou a mão de Pedro e começou a correr. O medo a fazia sentir como se estivesse adentrando num pesadelo, mas a urgência a impelia. Eles cruzaram esquinas e desvios, sem olhar para trás. Finalmente pararam em um beco escuro, longe das luzes da rua. O som da sirene ficou mais distante. Maria respirava pesado, tentando se recompor. Agora você vai me explicar tudo. O que Lucas tem a ver com isso? Pedro estava pálido, a expressão tensa. Lucas não é só um menino comum. Ele possui habilidades. Eu estou ligado a uma organização que descobriu isso. Eles acreditam que ele é a chave para algo grande. Ele olhou para ela, os olhos arregalados. E eles não hesitarão em fazer mal a você ou a ele para conseguir o que querem. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você está dizendo? Que Lucas pode fazer coisas que outros não podem? A realidade parecia se escorregar entre seus dedos. E qual é essa organização? Eu só posso te contar isso, Maria. Você precisa confiar em mim. Ele pode ser o alvo de muitos. E as transferências que você viu, elas fazem parte de algo muito maior. Um estalo rompeu o silêncio do beco. Um tiro ecoou. Pedro se virou de repente, a expressão aterrorizada. Vamos, Maria. Eles estão aqui. Maria sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? Uma onda de pânico a envolveu. Lucas! Gritou ela, mas não havia tempo. Um carro preto apareceu, acelerando, as janelas escancaradas. Sombras se destacaram nas portas. Ela e Pedro correram, mas então um dos homens desceu do veículo e mirou diretamente para eles. Pare! Uma arma brilhava sob a luz tênue. Vocês não podem continuar. Num momento de puro instinto, Pedro empurrou Maria para o lado, fazendo-a se atirar no chão. Não! Vá, agora! E antes que ela pudesse reagir, ouviu um barulho ensurdecedor e Pedro caiu com um grito, enquanto as sombras se aproximavam. O coração de Maria parou. Pedro! Ela gritou,
mas as palavras estavam mortas em sua boca. O que estava acontecendo? Sem pensar, começou a correr na direção contrária e o desespero se transformou em um turbilhão. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia sobre Lucas? A história que parecia simples agora havia se transformado em um pesadelo, e a única coisa que restava era uma pergunta: quem era realmente o filho que ela amava? Maria parou, o desespero tomando conta. O grito de Pedro ainda ecoava em sua mente. Lucas. Ela queria correr, mas cada pé parecia preso ao chão. O som de tiros, o chamado do perigo, tudo parecia um pesadelo, mas a realidade era ainda mais cruel. Um segundo eco ensurdecedor fez com que seu coração disparasse. E o que a deixou mais paralisada foi um estrondo súbito. Ao longe, uma explosão iluminou a noite, e uma parede de tijolos desmoronou perto deles, criando uma nuvem de poeira e detritos. Maria não conseguia processar. O que mais estava acontecendo? Entre os escombros, ela ouviu vozes. Eram muitas. Homens, mulheres, gritos, tudo se misturava em um frenesi aterrorizante. Ela sentiu um puxão em seu braço e se virou para ver Pedro em pé, ferido, mas determinado. Vá, eu cuido disso. Ele gritou. Eu não posso deixar você, protestou Maria. Mas ele a olhou intensamente, como se estivesse fazendo uma escolha final. O olhar de Pedro a fez hesitar, mas a explosão atrás deles foi como uma corda cortada. A urgência foi o que começou a guiar seus passos. Enquanto ela corria, algo chamou sua atenção. Uma figura familiar se movia entre as sombras. Lucas! A voz dela ecoou desesperada, mas não havia resposta. O silêncio apenas aumentava o terror em seu peito. E quando ela olhou mais de perto, algo estava errado. Algo que fez sua pele arrepiar. Lucas estava ali em pé, mas havia uma presença estranha ao seu lado. Um homem alto, vestido de preto, olhava diretamente para ela. O rosto dele era familiar, mas Maria não conseguia colocar o nome. Ele não pode ir com você, disse o homem, com uma voz suave, mas firme. Tem coisas que você não entende, Maria. Quem é você? O que está acontecendo? A voz dela falhou, cheia de medo. Ela queria proteger seu filho, mas algo no olhar de Lucas a paralisava. Ele parecia diferente. Havia uma calma inquietante em seu olhar. Lucas, venha! Ela estendeu a mão, mas ele não se mexeu. Mãe, eu tenho que ficar. A declaração dele foi como uma punhalada. Aquela não era a voz do seu filho. Era como se outra personalidade estivesse lá, escondida sob sua aparência. Maria sentiu o chão oscilar sob seus pés. Você não pode fazer isso. Maria gritou, o desespero transbordando. Vamos embora. E ao mesmo tempo, algo se acendeu dentro dela. O homem ao lado de Lucas sorriu de forma sombria. Ele é melhor do que você imagina, Maria. Lucas tem um futuro que você não pode interferir. Nesse momento, o caos ao redor delas parecia se intensificar. A explosão anterior foi apenas o começo. Onde estavam aqueles homens que a ameaçaram? Que Pedro tinha que ir embora. As peças do quebra-cabeça se emaranhavam na mente de Maria, mas o que mais a chocava era a transformação do filho. Eu quero meu Lucas de volta. Ela avançou, mas o homem de preto segurou seu braço com força. Você não entende. Esta é a oportunidade dele. A oportunidade de algo maior. Maria retraiu-se, o coração martelando. Nesse instante, uma figura surgiu das sombras. Era Pedro, ferido, mas com uma expressão determinada. Não faça isso. Maria, gritou ele, apunhalando o ar com um dedo. Lucas não é quem você pensa que é. Maria ficou paralisada, o mundo parecendo girar em torno dela. Como assim? O que você quer dizer? A verdade parecia estar se desdobrando, feia e dolorosa. Lucas não é apenas seu filho. Ele é parte de algo muito mais, algo que pode mudar tudo.
O rosto de Pedro estava pálido, os olhos cheios de uma mistura de dor e compaixão. E se você não agir agora, poderá perdê-lo para sempre. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Tudo o que conhecia estava se despedaçando. Lucas, seu amado filho, não era quem ela achava. Uma onda de pânico a invadiu. Qual era a verdadeira natureza dele? Maria olhou para Lucas. Ele estava ali, mas a conexão fresca, o amor incondicional gritando por ela. Mãe, eu sou diferente. Eu sempre fui, disse ele. Tempo, tudo que sempre quis, tudo que mais temia. A situação estava fora de controle. E o mais assustador é que essa revelação era só o começo. O que mais viria? Maria revirou-se, a mente frenética, e uma única pergunta ecoou em seu coração. Até onde ela iria para salvar seu filho? Maria olhou fixamente para Lucas, seu coração um turbilhão. As palavras de Pedro ainda ecoavam em sua mente. Ele é especial, parte de algo muito mais. Mas o que isso significava? O que mais ele poderia fazer? No fundo, Maria tremia de medo. Que tipo de futuro esperava seu filho? Lucas, você está certo? O que está acontecendo? Maria precisava de respostas, mas os olhos de Lucas pareciam distantes, como se ele estivesse em um lugar que ela não conseguia alcançar. O homem ao seu lado a observava com uma calma que a deixava inquieta. Mãe, eu não posso ir com você. Preciso ficar e entender quem eu sou. Maria sentiu um nó na garganta. Essa não era a sua criança. Não, você é meu filho. Você deve vir comigo. Sua voz soou desesperada. A cada palavra a sombra daquele homem a enchia de terror. Um súbito estalo interrompeu o momento. O barulho de vidro, quebrando, a fez olhar para trás. Uma janela se estilhaçou. E uma figura encapuzada entrou no cenário, com movimentos rápidos como um gato. É ele, gritou a figura misteriosa. Lucas, venha comigo. O pânico tomou conta de Maria. Quem era aquele? Por que estava atrás de seu filho? E antes que pudesse reagir, a figura avançou, raptando Lucas em um abraço apertado. Lucas, Maria se lançou para frente, mas o homem de preto a segurou, impedindo-a. Não, você não entende. Ele precisa ir. O medo se transformou em raiva. Solte meu filho. Ela lutou, mas as mãos dele eram como aço. No entanto, algo inesperado aconteceu. Lucas começou a brilhar. Uma luz intensa emanava dele, preenchendo o espaço com uma energia vibrante. O brilho cresceu em uma explosão de cores, ofuscando tudo ao redor. O homem encapuzado foi jogado para trás, batendo na parede como se fosse um lembrete do poder que Lucas não sabia que possuía. O homem de preto soltou Maria, surpreso. Ela observou, boquiaberta, enquanto Lucas flutuava, envolto naquela luz mágica. O que está acontecendo? O que você é, Lucas? As palavras saíram como um sussurro. O filho dela não era apenas um menino. Havia algo extraordinário dentro dele. O que ela havia perdido de vista? A luz foi tão intensa que Maria teve que tapar os olhos. Quando finalmente teve coragem de olhar novamente, a cena mudou. Lucas estava sobre o chão, desacordado. O brilho havia se dissipado e um silêncio pesado tomou conta do ar. Lucas, ela correu até ele, seu coração batendo apressadamente. No entanto, ao se aproximar, Maria percebeu que a expressão do rosto de Lucas era diferente. Em vez da inocência que ela conhecia, estava ali uma expressão sombria. Não era mais o filho que ela amava. Ele estava mudado. Lucas, o medo se apossou dela ao ver que os olhos dele estavam agora como os de alguém que já havia vivenciado muito mais do que uma criança deveria. Uma risada baixa e sombria ecoou das sombras. O homem encapuzado se levantou, seu olhar se fixou em Lucas. Esse é o verdadeiro potencial dele, e você, Maria, não pode detê-lo. Do que você está falando? O que você fez com meu filho? Ela se virou para ele, buscando uma ferocidade que mal conseguia reunir. Era hora de ele despertar. E agora, você verá o que ele pode fazer. O homem deu um passo à frente,
e tudo parecia prestes a se desmoronar. Um novo brilho, não mais de esperança, mas do poder dominador, começou a emanar de Lucas. Maria sentiu uma onda de pânico e desespero. Se Lucas não estava mais sob seu controle, se havia potenciais sombrios emergindo dele, qual seria o futuro deles? O que mais ele escondia? A única certeza que Maria tinha agora era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O medo a paralisava. Eu não posso deixá-lo ir. Chorou, enquanto o homem encapuzado se aproximava lentamente de Lucas. Ele estendeu a mão e Maria percebeu que, assim como a luz, ele poderia estar prestes a perder o único laço que ainda tinha com seu filho. Você não tem mais poder aqui, Maria, murmurou ele, enquanto a tensão na sala aumentava como uma tempestade prestes a se soltar. E cada palavra era uma sombra em seu coração. O que mais seria revelado? Quem realmente era Lucas? E mais importante, o que significava para o futuro deles? Maria olhou fixamente para Lucas, seu coração um turbilhão. As palavras de Pedro ainda ecoavam em sua mente. Ele é especial, parte de algo muito mais. Mas o que isso significava? O que mais ele poderia fazer? No fundo, Maria tremia de medo. Que tipo de futuro esperava seu filho? Lucas, você está certo? O que está acontecendo? Maria precisava de respostas, mas os olhos de Lucas pareciam distantes, como se ele estivesse em um lugar que ela não conseguia alcançar. O homem ao seu lado a observava com uma calma que a deixava inquieta. Mãe, eu não posso ir com você. Preciso ficar e entender quem eu sou. Maria sentiu um nó na garganta. Essa não era a sua criança. Não, você é meu filho. Você deve vir comigo. Sua voz soou desesperada. A cada palavra a sombra daquele homem a enchia de terror. Um súbito estalo interrompeu o momento. O barulho de vidro quebrando a fez olhar para trás. Uma janela se estilhaçou e uma figura encapuzada entrou no cenário, com movimentos rápidos como um gato. É ele! Gritou a figura misteriosa. Lucas, venha comigo. O pânico tomou conta de Maria. Quem era aquele? Por que estava atrás de seu filho? E antes que pudesse reagir, a figura avançou, raptando Lucas em um abraço apertado. Lucas! Maria se lançou para a frente, mas o homem de preto a segurou, impedindo-a. Não, você não entende. Ele precisa ir. O medo se transformou em raiva. Solte meu filho. Ela lutou, mas as mãos dele eram como aço. Então algo estranho aconteceu. Lucas começou a brilhar. Uma luz intensa emanava dele, preenchendo o espaço com uma energia vibrante. O brilho cresceu em uma explosão de cores, ofuscando tudo ao redor. O homem encapuzado foi jogado para trás, batendo na parede, como se fosse um lembrete do poder que Lucas não sabia que possuía. O homem de preto soltou Maria, surpreso. Ela observou, boquiaberta, enquanto Lucas flutuava, envolto naquela luz mágica. O que está acontecendo? O que você é, Lucas? As palavras saíram como um sussurro. O filho dela não era apenas um menino. Havia algo extraordinário dentro dele. O que ela havia perdido de vista? A luz foi tão intensa que Maria teve que tapar os olhos. Quando finalmente teve coragem de olhar novamente, a cena mudou. Lucas estava sobre o chão, desacordado. O brilho havia se dissipado e um silêncio pesado tomou conta do ar. Lucas! Ela correu até ele, seu coração batendo apressadamente. No entanto, ao se aproximar, Maria percebeu que a expressão do rosto de Lucas era diferente. Em vez da inocência que ela conhecia, estava ali uma expressão sombria. Não era mais o filho que ela amava. Ele estava mudado. Lucas, o medo se apossou dela ao ver que os olhos dele estavam agora como os de alguém que já havia vivenciado muito mais do que uma criança deveria. Uma risada baixa e sombria ecoou das sombras. O homem encapuzado se levantou,
Seu olhar se fixou em Lucas. Esse é o verdadeiro potencial dele. E você, Maria, não pode detê-lo. Do que você está falando? O que você fez? Com meu filho. Ela se virou para ele, buscando uma ferocidade que mal conseguia reunir. Era hora de ele despertar. E agora você verá o que ele pode fazer. O homem deu um passo à frente, e tudo parecia prestes a se desmoronar. Um novo brilho, não mais de esperança, mas de poder dominador, começou a emanar de Lucas. Maria sentiu uma onda de pânico e desespero. Se Lucas não estava mais sob seu controle, se havia potenciais sombrios emergindo dele. Qual seria o futuro deles? O que mais ele escondia? A única certeza que Maria tinha agora era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O medo a paralisava. Eu não posso deixá-lo ir, chorou enquanto o homem encapuzado se aproximava lentamente de Lucas. Ele estendeu a mão e Maria percebeu que, assim como a luz, ele poderia estar prestes a perder o único laço que ainda tinha com seu filho. Você não tem mais poder aqui, Maria, murmurou ele, enquanto a tensão na sala aumentava como uma tempestade prestes a se soltar. E cada palavra era uma sombra em seu coração. Mas então, algo mais aconteceu. Com um movimento brusco, Lucas abriu os olhos, e uma onda de força indescritível irradiou dele, fazendo tudo ao redor tremer. Maria viu os móveis se movimentarem e o chão vibrar. E então, com uma clareza que cortou o caos, Lucas se virou para o homem encapuzado e falou: "Não sou a sua chave, eu sou muito mais." A voz dele ecoou como um trovão e Maria sentiu um frio na espinha. A luz que emanava de Lucas foi mudando de cor, pulsando como se tivesse vida própria. E no instante seguinte, todos ali foram atingidos por um eco ensurdecedor. O silêncio se instalou, e a figura encapuzada foi lançada para trás, colidindo com a parede e se desvanecendo em uma nuvem de fumaça. Maria piscou, confusa. Quando a poeira assentou, a figura encapuzada havia desaparecido, mas algo novo havia emergido. Lucas não era mais apenas seu filho. Algo havia mudado dentro dele, uma nova essência. E então, no meio da penumbra, Lucas a olhou e sussurrou: "Mãe, a verdade é muito maior do que você poderia imaginar. Eu não sou o que você pensa. Eu sou parte de um plano que pode alterar tudo." As palavras de Lucas repercutiram na mente de Maria como se fosse um golpe. O que mais ele estava escondendo? E aquela luz? Sua mente estava rodando. Nesse momento, o chão sob os seus pés parecia desmoronar. O que mais estava por vir? Um grito ecoou ao fundo, uma voz familiar que a fez congelar. "Mãe!" Era Lucas, mas em um tom que a fazia sentir um frio na espinha. O que significava tudo aquilo? O que mais eles escondiam? As verdades que ela pensou conhecer agora pareciam uma tapeçaria rasgada de segredos obscuros. E no fundo de seu ser, Maria sentia que esta história estava longe de acabar. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Maria olhou fixamente para Lucas, seu coração um turbilhão. As palavras de Pedro ainda ecoavam em sua mente. Ele é especial, parte de algo muito mais. Mas o que isso significava? O que mais ele poderia fazer? No fundo, Maria tremia de medo. Que tipo de futuro esperava seu filho? "Lucas, você está certo? O que está acontecendo?" Maria precisava de respostas. Mas os olhos de Lucas pareciam distantes, como se ele estivesse em um lugar que ela não conseguia alcançar. O homem ao seu lado a observava com uma calma que a deixava inquieta. "Mãe, eu não posso ir com você. Preciso ficar e entender quem eu sou." Aquelas palavras brincavam num fio tênue entre esperança e desespero. "Não, você é meu filho. Você deve vir comigo." Sua voz soou desesperada, e nesse instante uma onda de luz pulsava em Lucas, como se estivesse prestes a se dissipar. Antes que ela pudesse reagir, um estrondo ressoou ao fundo. A porta da sala se abriu com um estalo ensurdecedor, e um grupo de homens entrou em cena,
armados e com expressões decididas. O coração de Maria disparou. É hora de agir, um deles gritou, e a tensão evoluiu em frações de segundo. Lucas, vem aqui, Maria gritou, mas seu filho parecia paralisado, como se uma força invisível o segurasse no lugar. Os homens avançaram, e Maria, movida pelo instinto, se lançou na direção deles. Não toquem no meu filho. Seu grito foi um apelo de desespero. Nesse momento crítico, tudo explodiu. O homem encapuzado, ainda tenso, começou a brilhar uma luz ofuscante. Não pode ser tão simples, ele rosnou, a aura ao seu redor crescendo à medida que o ambiente se tornava uma tempestade de sons e cores. E então, no meio do caos, ocorreu a reviravolta. A luz de Lucas aumentou, mas em vez de ser um sinal de esperança, isso ativou uma espécie de colapso. O chão tremeu e os homens começaram a recuar, os rostos contorcidos em medo. E foi nesse mesmo instante que Maria viu uma imagem conectada ao brilho de Lucas. O homem encapuzado riu, uma risada sombria que reverberou como um eco. É isso que você não compreende, Maria. Ele é muito mais do que uma criança, e muito mais do que seu filho. Ele é um intermediário, um canal. As palavras dele eram venenosas, causando um calafrio na espinha dela. Canal? Do que você está falando? Maria perguntou, seu coração agora acelerado por uma nova adrenalina. Quem é você? E à medida que a luz de Lucas se intensificava, Maria percebeu algo aterrador. O homem de preto se aproximou e, em um gesto abrupto, retirou a máscara que ocultava seu rosto. Era alguém que Maria conhecia bem. Não, não pode ser, ela quase gritou. Era Miguel, o chefe de segurança da empresa, alguém que trabalhava próximo a ela, sempre paternal, sempre gentil. Você? Surpresa, Maria, eu estava aqui o tempo todo, observando. Ele sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso do tipo que fazia um frio penetrar na alma. Lucas não é só seu filho, ele é um dos escolhidos. E eu sou aquele que garante que o potencial dele não seja desperdiçado. Os homens que entraram estavam agora em formação, cercando Lucas, e seus olhares eram hostis. Miguel, você não pode fazer isso, Maria gritou, a realidade explodindo em sua mente. Cada fragmento de confiança que ela tinha desaparecia como fumaça. Chega de insegurança, Maria. O futuro é agora, e seu filho é o escolhido para levar adiante a nossa missão. As palavras dele vagavam como lâminas afiadas. Cada segundo era uma tortura, e a verdade começava a se desvendar em sua mente. Missão? Que missão? O que você quer dele? O desespero se misturava à determinação. Lucas estava ali, e a cada instante ela sentia que estava prestes a perdê-lo para sempre. Você não entende. Lucas é parte de um plano maior. O que vem a seguir mudará tudo, e se você não deixar que isso aconteça, irão destruir vocês dois. Aquelas palavras ecoavam como um sininho trágico. Maria havia testemunhado tanto aquela noite, e subconscientemente ela percebeu que toda a vida dela, cada escolha, cada luta tinha a ver com isso. O que ela desejava salvar era agora uma coisa muito maior do que ela poderia imaginar. Lucas, eu não posso deixar você ir. Seus olhos estavam marejados enquanto ela se aproximava dele, sabendo que a batalha que estava para acontecer seria não apenas por suas vidas, mas por tudo que acreditava. E assim, enquanto a tempestade de luz cercava o filho e a verdade se tornava cada vez mais obscura, Maria soube, a verdadeira luta estava apenas começando. O que Miguel realmente pretendia, e a que custo? Cada resposta trazia novas perguntas. E a única certeza que Maria tinha era que o futuro delas jamais seria o mesmo. Maria olhou fixamente para Lucas, seu coração um turbilhão. As palavras de Pedro ainda ecoavam em sua mente. Ele é especial, parte de algo muito mais. Mas o que isso significava? O que mais ele poderia fazer? No fundo, Maria tremia de medo. Que tipo de futuro esperava seu filho? Lucas, você está certo?
O que está acontecendo? Maria precisava de respostas. Mas os olhos de Lucas pareciam distantes, como se ele estivesse em um lugar que ela não conseguia alcançar. O homem ao seu lado a observava com uma calma que a deixava inquieta. Mãe, eu não posso ir com você. Preciso ficar e entender quem eu sou. Maria sentiu um nó da garganta. Essa não era sua criança. Não, você é meu filho. Você deve vir comigo. Sua voz soou desesperada, e nesse instante, uma onda de luz pulsava em Lucas, como se estivesse prestes a se dissipar. Antes que ela pudesse reagir, um estrondo ressoou ao fundo. A porta da sala se abriu com um estalo ensurdecedor, e um grupo de homens entrou em cena, armados e com expressões decididas. O coração de Maria disparou. É hora de agir. Um deles gritou, e a tensão evoluiu em frações de segundo. Lucas, vem aqui! Maria gritou, mas seu filho parecia paralisado, como se uma força invisível o segurasse no lugar. Os homens avançaram e Maria, movida pelo instinto, se lançou na direção deles. Não toquem no meu filho! Seu grito foi um apelo de desespero. Nesse momento crítico, tudo explodiu. O homem encapuzado começou a brilhar uma luz ofuscante. Não pode ser tão simples, ele rosnou, a aura ao seu redor crescendo à medida que o ambiente se tornava uma tempestade de sons e cores. E então, no meio do caos, ocorreu a reviravolta. A luz de Lucas aumentou, mas em vez de ser um sinal de esperança, isso ativou uma espécie de colapso. O chão tremeu e os homens começaram a recuar, os rostos contorcidos em medo. E foi nesse mesmo instante que Maria viu uma imagem conectada ao brilho de Lucas. O homem encapuzado riu, uma risada sombria que reverberou como um eco. É isso que você não compreende, Maria. Ele é muito mais do que uma criança e muito mais do que seu filho. Ele é um intermediário, um canal. As palavras eram venenosas. Canal? Do que você está falando? Maria perguntou, seu coração acelerando. Quem é você? Aquelas palavras brincavam num fio tênue entre esperança e desespero. Lucas não é só seu filho. Ele é parte de algo muito maior que foi escondido desde o início. E uma vez que ele aceitou isso, não pode voltar atrás. E então, a luz ao redor de Lucas mudou. A energia se concentrou, formando um vórtice que fazia o ar vibrar ao redor deles. Maria se sentiu sendo puxada para dentro. Um pavor tomou conta de seu corpo. Lucas, o que você está fazendo? Seus olhos buscavam o dele, implorando por uma resposta. Mas ele estava distante. Foi nesse momento que o chão sob ele se abriu. Uma fenda profunda, como uma cicatriz na terra, começou a engolir tudo ao redor. Os homens gritaram, caindo, enquanto um silêncio ensurdecedor tomou conta do espaço. E a imagem que antes emitiu luz virou escuridão total. A última visão que Maria teve foi a de Lucas olhando para ela, seus olhos brilhando com uma intensidade que desafiava a compreensão. Mãe, por favor, não me deixe ir. Ele gritava, mas a fenda o puxava para o abismo. Maria lançou-se em sua direção. O desespero a movia como um relâmpago. Não, Lucas, eu não deixarei você. E quando suas mãos quase se tocaram, uma onda de energia os separou, criando uma barreira invisível que os afastava. E em meio ao caos, uma verdade chocante desmoronou em seu coração. Miguel, o homem que ela pensava que era seu aliado, estava rindo. Você realmente achou que poderia protegê-lo? Ele é a chave para abrir portas que a humanidade jamais deveria acessar. O desgosto atravessava Maria. Miguel, isso não é o que nós imaginamos. Você está errado. A voz dela tremia. A dor de ver seu filho sendo puxado para longe era insuportável. Era como um coração sendo arrancado. E então, numa explosão final da luz, Lucas desapareceu na fenda, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor. Maria sentiu que estava perdendo não só seu filho,
mas também a última esperança que restava. O que restava dela agora? Um eco do que havia sido. Você não sabe, Maria. Este é o começo, Miguel sussurrou com um sorriso arrogante. O futuro dele não será mais como você imaginou. As palavras dele ricochetearam na mente de Maria, enquanto ela se ajoelhava, despedaçada. Como assim? O que estava acontecendo? Ela não podia crer no que acabara de testemunhar, e a única certeza que ficou foi: ela precisava descobrir onde Lucas estava. O queixo endurecido pela determinação, a dor transformou-se em um fogo que a impulsionava. E assim, uma nova missão ardendo dentro dela, Maria se levantou. Ela não iria desistir, não enquanto houvesse uma chance de trazer Lucas de volta. A batalha estava longe de acabar, e ela estava apenas começando a entender a verdadeira natureza do mundo ao seu redor. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O vazio onde Lucas havia desaparecido ecoava dentro dela. O pânico tomou conta enquanto a raiva brotava, alimentada pelas palavras de Miguel. Como ele podia fazer isso? Ela se perguntou, sem saber para onde ir. Com lágrimas nos olhos, decidiu que não iria se render. Preciso encontrá-lo, sussurrou para si mesma, convencendo-se de que a batida de seu coração poderia guiá-la. Você não tem onde se esconder, Maria. Miguel interrompeu agora com um sorriso de satisfação. Seus esforços são em vão. O destino de Lucas já está selado. A segurança em sua voz era um soco no estômago de Maria. Ela não podia deixá-lo vencer. O que quer que estivesse planejando, ela tinha que interferir. Enquanto a tensão no ambiente crescia, uma tela de luz se acendeu atrás de Miguel. Eram imagens de Lucas, um menino se transformando em algo grandioso e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela pôde ver flashes de poder, atos de controle além do que um ser humano poderia imaginar. Aquilo a fez sentir um nó na garganta. Lucas era especial, mas de que maneira? Você acha que isso é um jogo? Maria se zangou, aproximando-se de Miguel. Não deixarei que você o use. Ele não é uma ferramenta. Ela podia sentir a adrenalina correndo pelas veias. Um combustível para sua luta. As imagens na tela mudaram. Agora era um ataque à empresa, a invasão de uma organização sombria e poderosa. Aqueles eram os homens que tinham seguido Maria há pouco tempo. Ela reconheceu os rostos. Ficou horrorizada. O que você está fazendo? Ele deve ficar longe disso, gritou. Mas Miguel ignorou. É por isso que você precisa entender, Maria. Lucas é a única chave. Ele pode ser nosso combustível, nossa salvação. E você, bem, você está apenas no caminho. As palavras dele a cortaram como vidro. Neste momento, o chão foi fortemente iluminado. Um brilho azul profundo começou a se espalhar na sala. Era algo vivo, vibrante, com movimento próprio. Um zumbido pulsante preenchia o ar. Miguel olhou assustado. Não, isso não deveria estar acontecendo. Ele deu um passo para trás, e o desespero pelo controle começava a se manifestar em suas feições. E então, de repente, algo estourou. Uma onda de energia irrompeu da fenda que deveria ter consumido Lucas. Maria despiu-se de seu medo, sentindo uma força dentro dela. Tudo se iluminou na frente dela, e sua voz ecoou com um poder novo. Lucas, volte! Nesse momento, uma figura irrompeu através da luz. Era Lucas, mas diferente de antes. Ele não estava mais perdido. Sua presença era poderosa, quase divina. Mãe! Ele gritou, e a sala tremia ao redor. O olhar nos olhos dele era intenso, cheio de algo que Maria não reconhecia, nem amor, nem dor, mas uma determinação feroz. Lucas, você está bem? Maria exclamou, fixando os olhos no filho. Mas havia algo que não estava certo. Algo obscuro habitava seu olhar. E foi nesse instante que a verdade chocante surgiu.
Eu sou mais do que você poderia imaginar, mãe. O que Miguel disse é verdade. E enquanto Maria tentava processar isso, Miguel sorriu. Um sorriso que misturava triunfo e horror. Foi quando uma cena se desdobrou diante dela. Memórias que não eram de Maria, mas de Lucas. Vidas anteriores, capacidades escondidas, uma ligação a um legado que eles desconheciam até então. Você é parte de uma linhagem antiga, Maria. O poder que está nela é a chave para tudo isso. Lucas declarou, e Maria caiu de joelhos, chocado. Tudo que conhecia estava em jogo. A natureza dele, as escolhas que fez. Tudo estava prestes a mudar. Não, não pode ser. As palavras escaparam sem controle. A desilusão a envolvia. Miguel riu, sabendo que tudo estava se encaixando para ele. E você achou que poderia salvá-lo. Ele é o futuro, Maria. E você está apenas no caminho deles. As palavras ecoaram nas paredes da sala. Enquanto Maria lutava para entender, uma nova onda de energia começou a brotar de Lucas. Ela podia sentir que não era apenas faxineira, não era apenas mãe. Havia algo mais, algo poderoso dentro dela. E ao mesmo tempo, tudo isso revelava um novo e assustador destino. Ela se levantou, a determinação como escudo. Você pode tentar, Miguel, mas não vou deixar meu filho ser usado, disse com firmeza. Mas o olhar de Lucas caminhava entre as sombras de sua mente. A batalha dele estava apenas começando. O que começava a se formar diante deles era algo além de um simples conflito. Era uma guerra por almas, uma batalha pela verdade que Maria não estava pronta para enfrentar. E tudo o que ela podia fazer agora era esperar pelo desfecho dela. E para o que ainda estava por vir, Maria sentia o coração disparar, observando Lucas à sua frente. Aquela luz intensa emanava dele, uma energia que fazia o ar vibrar. Mas algo estava diferente, e o desespero a consumia. Lucas, por favor, ela gritou, mas seu filho parecia distante, mergulhado em um poder que ele mesmo não entendia. Miguel, com um sorriso de triunfo, caminhava para mais perto. Ele não é só uma criança, Maria. Ele é a chave para um futuro que você nunca sonhou em conhecer. A raiva subiu dentro dela. Você não pode ter controle sobre ele. Lucas é meu filho. Sua voz ecoava pela sala, um grito de desespero. A luz começou a pulsar, e Maria percebeu que o ambiente ao redor se torcia, distorcendo a realidade. As paredes vibravam como se estivessem vivas. Lucas, ela se lançou na direção dele, a esperança queimando forte, mas a barreira de energia a impediu. Mãe, precisa entender que eu tenho um papel a desempenhar. Lucas gritava, os olhos queimando como estrelas. As imagens na tela atrás de Miguel começaram a girar, mostrando flashes do passado, memórias que não eram suas, mas de um legado que Lucas carregava. Maria sentiu um aperto no peito. O que você está escondendo, Lucas? Ela precisava de respostas. Miguel deu um passo à frente, orgulhoso. Finalmente ele está despertando, Maria. E você, no seu apego, está atrasando o inevitável. As palavras dele cortavam como facas. Aquele homem, que uma vez parecer ser um amigo, agora era um símbolo da traição. Maria sabia que não podia deixar isso acontecer. Lucas, confie em mim. O que quer que você esteja passando, nós podemos enfrentar juntos. Sua voz estava carregada de emoção e cada palavra tinha uma força que ela não sabia que possuía. Neste instante, algo mudou. A luz em Lucas começou a se intensificar, agrupando-se. E ao mesmo tempo, Maria sentiu uma onda de coragem brotar dentro dela. Não, ela gritou, desafiando Miguel. Lucas pertence a mim, não a você. Mas antes que Miguel pudesse responder, uma explosão de energia irrompeu da forma de Lucas. Um choque imenso percorreu a sala, lançando Miguel para trás. Tudo estremeceu, e a tela se iluminou, mostrando não só a escuridão de Miguel, mas um futuro possível, um caminho de luz e redenção.
Eu sou mais forte do que você pensa, Maria. Lucas disse, agora com uma voz mais profunda, misturando-se à luz que o envolvia. Posso fazer isso sem perder o que sou. E com essas palavras, a luz se expandiu, cobrindo a sala inteira em uma aurora radiante. Maria sentiu o calor da luz a abraçar, uma sensação de alívio e esperança. Os homens que estavam com Miguel recuaram, assustados. Ela olhou para Lucas e viu no rosto dele a determinação que sempre soube que existia. Era como se todo o medo tivesse se dissipado. Você é meu filho, Lucas, e vou sempre lutar por você. Maria garantiu, caminhando em direção à luz. E naquele momento, a conexão entre eles se fortaleceu, como se suas almas se unissem. Com um impulso final, Lucas retirou completamente a luz da barragem que Miguel havia criado, enviando a energia em um ponto fulminante que fez Miguel gritar antes de ele se vanir. O poder de Lucas agora não era uma maldição, mas uma bênção. A sala estava em silêncio, exceto pelo leve som da respiração de ambos. Eles estavam juntos, mais fortes, mais unidos do que nunca. Maria olhou para Lucas, segura agora de que poderiam enfrentar qualquer tempestade. A batalha estava longe de ser completamente vencida, mas eles estavam prontos para o que viesse a seguir. Enquanto o sol começava a nascer no horizonte, iluminando-os, Maria percebeu que essa era apenas a primeira vitória de muitas. E com Lucas ao seu lado, não havia limites. Estamos juntos nisso, não é? Ela perguntou, um sorriso suave brotando em seu rosto. E Lucas respondeu com um aceno afirmativo. Então, uma nova jornada estava prestes a começar. As perguntas continuavam, mas Maria sabia que juntos eles encontrariam as respostas. E uma sensação de esperança tomou conta do coração dela. Agora, não perca a chance de acompanhar tudo o que está por vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e